Boa tarde, galera. Vocês estão firmes? Hoje estamos mais um dia aqui na roça. A gente terminou ontem o plantio do quiabo aqui nessa área. Plantamos aqui 14 ruas de mais ou menos aí. Essas de cá ficou mais curta, com uns 90 metros. E as de cá ficou maior, com uns 120. E estamos irrigando aqui pelo gotejamento. Aqui foi plantado duas variedades de quiabo. Plantaram aqui o quiabo Hulk e o quiabo Speed. Acho que foi uma ou foi duas ruas do quiabo Speed, não tenho certeza. Que a gente plantou com o adubo 43010. Foi pela recomendação do agrônomo, né, da Naís Sola. E plantamos também com calcário calcítico na cova. A vazão da mangueira tá muito boa aí. Que deu muito quiabo. A gente reduziu o espaçamento. Foi mais um teste, né? Vi muita gente falando que tinha testado o quiabo num espaçamento menor. E quanto menor o espaçamento, melhor era o resultado, né? Agora a área de lá que era quiabo, a gente falei pra vocês no outro vídeo, né? As mangueiras de lá entupiram. E aí não tá prestando lá. Tentei irrigar por canhão lá, mas não prestou não. E aí a gente vai acabar que vai gradear lá já essa semana para plantar lá de milho verde. E também tô com outra ideia aqui. Sobrou um pedacinho aqui no fundo, um pedacinho bem pequeno mesmo, de uns 30 metros de comprimento. Eu vou fazer um setor separado de irrigação com a caixa d'água de 500 litros. E aqui a gente irriga com aquela caixa de 2.000 litros. E vou estar plantando lá de giló. Creio eu que vou estar plantando o giló, acho que é ouro branco, se eu não me engano. Aquele mais gordinho, verde escuro. A gente vai passar aqui a primeira linha aqui na beira da cerca que sobrou esse pedaço aqui, até lá embaixo, e vai fazer umas mais 5 ruas lá menorzinha desse giló. Nunca trabalhei com giló não. O pessoal fala que tem um potencial produtivo bom. Vou plantar esse pedacinho mesmo, realmente é um pedacinho mesmo de giló. Acho que creio eu que vai caber umas 250 mudas só. Mas vamos testar. Se for bom para produzir, vou ter um pedaço maior disponível lá na outra roça e vou plantar mais. Tava pensando em plantar aqui o giló, acho que é Teresópolis, que é verde claro, mas compridinho. Mas o povo falou que a saída do ouro branco é melhor. A gente vai estar plantando só esse pedacinho aqui mesmo. Só até ali embaixo. Só para estar testando mesmo. Creio eu que vai caber umas 5, 6 ruas de giló. Porque o espaçamento dele é maior que o do quiabo, né? O quiabo aqui eu trabalho com 70 até 80 centímetros entre ruas. Esse aqui a gente plantou ele com 90 centímetros entre ruas. E o giló precisa de um espaçamento maior. Pois é, eu vou estar plantando só até aqui. Aqui a gente teve uma dificuldadezinha maior no plantio do quiabo aqui, por conta dessa paia, que era uma área de milho. E aí não ficou muito bem incorporado. Ficou bem incorporado, mas ainda ficou aquelas buchonas. Aí eu vou estar plantando esse lotezinho aqui de giló. Como eu falei pra vocês, é um lotezinho bem pequeno, né? 30 metros de comprimento, 25, 30 metros. E uma linha saindo aqui de 100 metros até lá em cima. Vocês aí que trabalhou com giló, fala aí pra nós se é uma cultura boa. Acho que foi uma das poucas culturas assim que eu nunca pensei em produzir. Aí vou testar esse pedacinho aqui. Aqui a gente tem um pomar aqui, pomarzinho bem bonitinho nosso aqui. Aí por isso que eu não planto aqui a largura toda. Se fosse plantar ia dar aí umas 11 linhas de giló. Aí de lá, se o giló eu ver um potencial produtivo bom nele, for uma cultura boa de trabalhar, aí eu vou plantar um pedaço maior de lá. O pedaço lá vai ser acho que uns 20 metros maior. Se brincar eu acho que vai ser uns 50 metros de comprimento por 18 de largura. Que lá na outra roça é mais largo. E aí a gente intercala a apanha dele com a apanha do quiabo. Porque a apanha do quiabo aqui é um dia sim, um dia não. Então, por exemplo, se eu apanhar o quiabo segunda, quarta, sexta e domingo, aí eu apanho o giló na terça e na quinta, né? Que a apanha dele ocorre 2 vezes na semana. Mas aqui ficou bem plantado aqui.
Esse plantio foi acho que foi o melhor que a gente fez até agora. A cultura do quiabo, ela tem uma dificuldade por causa do espaçamento, né? Se ficar as ruas pequenas, fica muito difícil pra gente apanhar. Fica muito ruim. E não sei dizer o certo quantas plantas que vai estar aqui. Eu presumo que é entre 6 e 7 mil plantas. A gente plantou 2 sementes por cova. Quase todo mundo que planta quiabo que eu vejo, planta com a muda, né? Mas eu não me interesso não, porque nunca tive problema com falha no plantio do quiabo. Vocês podem ver aí que ficou muita matéria orgânica, muito sabugo de milho, palha de milho, cana de milho. E isso aí é muito bom para a terra. Dessa vez eu não consegui fazer uma coisa que eu tinha feito na outra roça que a gente plantou aqui, que foi o estercamento. A gente usa sempre aqui esterco de gado. A gente busca sempre. Aí a gente faz uns monchão aqui, por exemplo, uns 3 monchão e espalha, né? Agora eu vou ver se consigo, não por agora, mas lá pelo fim, começo do ano, produzir um adubo orgânico. Vou testar algumas fórmulas de um adubo orgânico feito a partir de coisa feita a partir da roça, com composteira, um sistema assim, mas que a gente consiga economizar. Até com o próprio esterco mesmo a gente economiza, porque aqui a gente tem o esterco de graça. E então eu vou tentar ver o que eu faço e tentar aí enriquecer a terra. Aqui eu também testei o espaçamento reduzido, como eu falei. A gente plantava, né, geralmente o quiabo de 50 e 50 centímetros de uma planta na outra. Esse aqui aí deve ter ficado com uns 30 centímetros de uma planta na outra. Essa variedade ela dá uma planta menor. Aqui eu trabalhava com o quiabo Santa Cruz, só que tô tendo muito problema com ele, principalmente na questão das plantas. Ele é uma variedade que quando a gente termina o ciclo dele, ele já tá ali com seus 2 metros de altura. Então fica muito difícil para apanhar, para dar combate. E esse aqui, por mais que ele tenha um tempo de produção mais baixo, que a Santa Cruz a gente já colheu roça aqui de até 7 meses de colheita boa. Só que esse aqui não colhe isso tudo não, esse aqui deve colher aí. Me disseram aí que até uns 4, 5 meses de colheita boa. Mas ele tem duas vantagens. Quando você planta o quiabo Santa Cruz, o que acontece? Ele dá a planta, a guia, né? A guia normal, e aí vai soltar a brotação lateral dele com aí 2, 3 meses de colheita. Esse aqui já não. Esse aqui ele vai soltar a brotação lateral desde a época que ele começar a produzir. Então isso aí a gente tem um teto produtivo mais alto, só que em menos tempo. Disseram também que aí também é resistente a doença. Doenças foliares, né? Fungos. E também por ser uma variedade que ele é modificado, né? Ele tem um teto produtivo bem maior. Dizem que pinica menos para apanhar, mas eu nem vi ninguém plantando essa variedade ainda. Vi só algumas fotos deles em stand de feira assim. E aqui a gente plantou da TSV. Foi quiabo Hulk da TSV e o quiabo Speed da Super Seed. Mas é isso aí. Quando tiver nascendo aí eu volto e mostro pra vocês aí. Na hora que a gente for fazer o plantio do Giló também vou estar fazendo um vídeo aí pra mostrar pra vocês. Ainda não sei o que eles usam ainda na adubação dele. Só que eu vi um cara falando que parece que você pode usar 20-0-20, né? E o outro também eu vi falando. A gente tem que pesquisar mais, né? Só que um cara falando que ele faz adubação semanal no Giló. Não sei como funciona. Até que faz sentido, né? Porque é uma planta que entrega um potencial produtivo muito grande num período curto. Mas é isso aí. Se tiver alguma dúvida aí pode comentar. E é isso aí. Obrigado aí quem assiste nós e tamo junto.